Oi pessoal, estamos de volta aqui no canal. Eu sou a Nick e no vídeo de hoje nós vamos analisar rapidamente a abertura da segunda temporada do seriado Anéis de Poder do Prime Video. Especialmente porque depois que descobrimos a real identidade do Sauron na primeira temporada e da explosão da Montanha da Perdição e também da expansão das Forças Sombrias, eles mudaram a abertura na segunda temporada para mostrar de outra forma o impacto da presença dele e de todas as Forças Sombrias na história. A abertura começa nos mostrando que nos grãos de areia de tons mais dourados que já víamos na primeira temporada, agora temos novos grãos de areia de tons mais terrosos, avermelhados e até alguns pontos pretos no meio disso tudo. E esses grãos se movimentam como se eles fossem mais densos e mais pesados. E a gente vê o avanço desses grãos mais escuros e avermelhados em cima desses grãos dourados que a gente tinha visto antes. Primeiro, esses grãos se dividem e se espalham em 9 direções diferentes a partir de uma única, formando círculos, que nos lembra do poder do 1 sobre os 9 especialmente. E considerando que o Halbrand Sauron Anatar chegou pro Celebrimbor diretamente dizendo que precisam fazer 9 anéis para os homens, talvez a maior intenção dele fosse essa mesmo, por saber que seriam os mais fáceis de manipular e de controlar. Depois disso, nós vemos esses grãos mais escuros se estendendo até 3 círculos inicialmente formados de areia dourada. E nós vemos como elas se misturam até ser tão homogêneas que a gente não consegue mais saber onde que começa uma e termina a outra. E provavelmente isso é uma representação para mostrar que, apesar de os 3 anéis dos elfos não terem sido diretamente influenciados pelo Sauron, ele ainda consegue influenciar os usuários desses anéis. Eventualmente, nós vemos que esses grãos todos ficam unidos e a gente não consegue mais diferenciar as cores que formam o todo. Nós vemos vários círculos e dá para perceber a divisão entre os 3 centrais, os 7 intermediários e os 9 na parte superior. Novamente, uma alusão aos 3 anéis dos elfos, 7 anéis para os anões e 9 anéis para os homens. Todos eles se misturam e se dividem, formando o que lembra ser a imagem de uma árvore, provavelmente a árvore de Lindon, que foi o pontapé inicial que deu a ideia dessa criação de uma força que fosse capaz de curar a árvore. Depois disso, vemos a formação de alguns símbolos diferentes, como algo que lembra muito o Sol de Númenor, também as mariposas, aqueles seres místicos que são chamados de asas brancas pelo Mago Sombrio. Depois disso, vemos também uma coroa e 7 adornos que parecem joias, o que eu acho que pode ser uma representação do rei Durin III e dos 7 anéis. Depois eles mostram também uma representação praticamente da Porta de Moria e também um símbolo que não pode ser outra coisa a não ser a cabeça do Balrog. Depois nós vemos realmente o Sol, que é o símbolo de Númenor, e aqui podemos perceber de novo a diferença entre os tons dos grãos, especialmente porque o Sol de Númenor se mantém por um tempo no tom dourado, enquanto na volta dele tem um círculo desse tom terroso mais avermelhado. Dá pra notar também que nesse caso, quando os grãos começam a se misturar e os grãos escuros se expandem, o símbolo de Númenor vai se desfazendo e praticamente forma um olho. E mais perto do fim da abertura, quando a música vai ficando mais forte e praticamente causa a alteração dos símbolos, a gente consegue ver o símbolo de Mordor se formando e se transformando na coroa do Sauron, que é provavelmente um indicativo do que a gente sabe que vai eventualmente acontecer, que apesar de que agora na série o Sauron ainda não tem poder sobre Mordor, um dia ele vai ter. E bastante. A imagem final é a mesma da abertura da primeira temporada, que é um círculo no centro, cercado por várias linhas onduladas, sendo que algumas delas são interligadas. E que pra mim eu acho que pode ser uma representação do um anel no centro de tudo, causando todas essas ondas sombrias pela Terra-média, como eles têm nos mostrado na segunda temporada com o uso do mapa, ou uma demonstração de como algumas coisas menores acabam causando um grande impacto no todo, mesmo quando não estão diretamente relacionadas com ele. E é isso, pessoal, essas foram as minhas interpretações da abertura da segunda temporada do seriado Anéis de Poder. Vocês pegaram todas essas referências também? Teve algo que vocês perceberam na abertura e eu não comentei? Me conta nos comentários. E se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, considere deixar sua curtida e também se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Ah, mas eu queria comentar também que eu acho que na primeira temporada eles usaram a abertura justamente para ilustrar o início de tudo, a criação do mundo através da canção gerada por Eru Ilúvatar. Especialmente porque parece que eles mostram tudo se formando em uma entropia quase perfeita até que um certo Melkor decide ir contra a canção, causando discórdia. E eles mostram isso na abertura da primeira temporada com a simbologia de algo que lembra uma serpente e sabemos muito bem quem que tem a simbologia de uma serpente atrelada à sua identidade, né? Especialmente porque essa serpente é formada por grãos bem mais escuros do que aqueles que estavam compondo a abertura da primeira temporada até então. Mas isso é só um detalhe que eu queria trazer mesmo.